Olá, paz do Senhor, pastora Manu aqui para mais um momento de reflexão na palavra do Senhor. E hoje nós vamos tratar de um tema pouco tratado, né? Mas que é para a caminhada do crente, para a caminhada mesmo de qualquer pessoa. Às vezes até o não crente, vamos dizer assim, o não cristão. É um tema que é necessário ser abordado, porque ele vai mexer com o nosso íntimo, com o nosso interior de uma forma muito profunda, né? E o tema é Ressuscitando os Sonhos de Deus. E eu queria fazer um acréscimo nesse tema, né, que se chama Ressuscitando os Sonhos de Deus. Eu queria declarar não só que essa manhã, nesse momento, os sonhos de Deus, eles vão ressuscitar dentro de nós. Não, eles vão ser postos no nosso coração. A partir dessa ministração, a partir desse retiro, nós vamos viver os sonhos de Deus na nossa vida. Nós vamos trazer eles dentro do nosso coração, a realidade. E não o desejo do nosso coração, mas verdadeiramente os sonhos de Deus. E para os sonhos de Deus acontecerem na nossa vida, né? Para eles serem ressuscitados, a gente precisa entender que ele precisa ser banhado, ou nós precisamos trilhar um caminho de fé. Para que os sonhos de Deus aconteçam na nossa vida, nós precisamos exercer a nossa fé. E hoje a gente vai aprender algo a esse respeito. E nós vamos sair daqui levando isso para a nossa vida, né? E esse entendimento vai mudar a nossa história, amém? E eu quero já declarar a partir de agora sobre a sua vida que o melhor que você possa viver, o melhor da sua vida, não é o que você já viveu, mas o melhor da sua vida é o que está por vir, é o que você ainda vai viver, é o que você viverá a partir desse momento. O melhor da sua vida se inicia, ele está por vir, ele está brotando dentro de você, o melhor da sua vida. Essa terra que hoje nós pisamos é a terra de sonhos. Como Deus levou várias pessoas na história da Bíblia a pisar em novas terras e a alcançar grandes sonhos, hoje Deus vai fazer isso conosco. Como Deus fez com Josué, como Deus fez com Caleb, como Deus fez com todo aquele povo hebreu que pisou numa nova terra e novos sonhos brotaram de dentro do coração deles. A vontade de Deus surgiu de dentro deles. Hoje eu declaro que essa é a Canaã de Deus para a nossa vida. Essa é a Galileia de Deus para a nossa vida. Essa é a terra que mana leite e mel para a nossa vida. E nós estamos pondo o nosso pé nela hoje. Nós já entramos nessa terra. Eu quero declarar isso sobre a sua vida. E que a partir de agora nós vamos descobrir os propósitos, os sonhos que Deus tem ao nosso respeito. Você recebe essa palavra nessa manhã hoje, a respeito dos seus sonhos, dos seus projetos. Se você recebe essa palavra, diga um amém. Para a gente entender bem essa ministração de hoje, eu quero que você compreenda algo. Existem dois tipos de sonhos. Aqueles sonhos que nós sonhamos quando nós estamos dormindo, quando o nosso corpo relaxa, que são sonhos desconexos, que a nossa mente busca no nosso subconsciente fatos que estão ali guardados, vividos ou pensados, e a nossa mente, nosso subconsciente, traz à tona em forma de pensamentos enquanto o nosso corpo está relaxado. Só que esses sonhos, eles não têm propósitos, eles não têm fundamento, né? Eles são desconexões do nosso cérebro em repouso, vamos dizer assim. Já existem outros sonhos
que nós sonhamos acordados, que muitas vezes são os desejos do nosso coração. E é sobre esses sonhos que nós vamos falar hoje. Sobre os sonhos que são o desejo do nosso coração. E a gente vai aprender a alinhar esses sonhos com os sonhos de Deus, entendendo que o Espírito Santo, o Espírito do Senhor, ele vem sobre nós e nos faz olhar e caminhar pela fé, para que esses sonhos que nós sonhamos acordados, eles se tornem realidade. E quando esses sonhos estão verdadeiramente alinhados com esse Espírito, que ele rega o nosso entendimento e a nossa capacidade de viver essas oportunidades de vida com fé. Isso é tão grandioso, tão tremendo, que é capaz de mudar muita coisa ao nosso redor. É capaz de mudar a nossa vida, a nossa família, a nossa conduta, o nosso pensamento, o nosso vestir, o nosso falar. É capaz de mudar a nossa cidade, aqueles que nos cercam. É capaz de mudar uma geração. É capaz de mudar uma descendência dessa geração. Pastor, aí como é que você fala isso? Que embasamento a senhora tem para falar a esse respeito? Em toda a história da humanidade, sendo ela bíblica ou só histórica, nós percebemos pessoas que mudaram a conduta de uma região, de uma nação, de uma geração, de uma descendência, porque um dia elas tiveram um sonho. E esses sonhos estavam alinhados com o propósito do Senhor. E por isso a ação do Espírito Santo era fato, era real. Né? Por isso a ação do Espírito Santo fortaleceu essas pessoas e encheu elas de fé para que elas trilhassem um caminho de sucesso. E hoje nós vamos entender isso, que quando os nossos sonhos eles se alinham com algo que vem da parte do Senhor, e isso pode ser bíblico ou histórico, o sucesso é certo, é garantido. Hoje nós vamos suscitar esses sonhos na nossa vida. Sabe por quê? Porque os sonhos, eles são alimento para que a gente continue vivendo. Sabe, uma pessoa que não sonha, ela é triste, ela não tem uma perspectiva de vida. Ela vai levando a vida conforme desce. Hoje deu, ok. Se não deu, ok, do mesmo jeito. E a pessoa fica sem nenhuma motivação. Os sonhos, eles nos motivam a viver algo novo, a sair da mesmice, a sair do marasmo, a sair da nossa situação cômoda. Sabe, a história da Bíblia vai nos contar a respeito da mulher sunamita. E essa história vai estar lá no livro de 2 Reis. E vai falar a respeito dessa mulher, a mulher sunamita. Ela era uma mulher que ela tinha a vida dela toda estruturada, já estava tudo esquematizado, tudo organizado. A rotina dela era bem determinada. E a palavra vai nos garantir que ela era uma mulher próspera financeiramente. Então, tudo na vida da sunamita parecia estar bem resolvido. Ela era bem casada, ela tinha posses, ela morava numa casa boa. E ela era uma mulher relevante na sociedade daquela época. Mas a sunamita, ela tinha um sonho. Só que esse sonho, por se passar tanto tempo, talvez ela colocou na cabeça dela que aquele sonho não era um propósito de Deus. Não era algo que Deus queria que ela vivesse. E ela adormeceu aquele sonho. O sonho da sunamita estava tão adormecido a ponto de muitas vezes ela se esquecer do sonho dela. E a palavra vai dizer que a mulher sunamita,
não tem um nome para ela. E isso é muito importante. Sabe, a palavra do Senhor, ela é muito perfeita. Que ela não deu um nome para a mulher sunamita. Só disse que ela era sunamita. Sabe o que é sunamita? É a pessoa feminina, né? Que nasce em Sunem. E Sunem significa terra de descanso. Essa mulher estava na terra de descanso. Ela tinha descansado o seu coração para esse grande sonho. A sunamita um dia sonhou ser mãe, mas os tempos se passaram e os anos se passaram e o sonho dela não ocorreu, não aconteceu e ela esqueceu daquele sonho. Mas a palavra de Deus disse que a mulher, ela foi criada para gerar, para frutificar. E eu vou falar isso fisicamente. Nós mulheres fomos criadas para ter filhos e a sunamita tinha esse entendimento. E ela queria ter filhos. Mas um dia, um homem de Deus chega na casa da sunamita. E esse homem de Deus é como a presença do Espírito Santo hoje. E esse homem ressuscitou nela o sonho de Deus que ela tinha adormecido. Ressuscitou de tal ponto dela se desesperar com a primeira hipótese de que aquele sonho se realizaria. E ela disse: homem de Deus, não minta para mim. Era algo que ela queria muito, mas que ela achava que era impossível acontecer. A ponto dela se desesperar e ela temer quando o homem de Deus disse que era possível aquele sonho se tornar real. E quando ela creu naquilo, Deus derramou sobre ela a unção. O Espírito Santo visitou aquela mulher. E não de uma forma como Maria, né, que foi algo espiritual, mas quando ela foi ter com seu esposo, ali ela concebeu dentro de si, né, dentro do ventre, um filho. Mas talvez a mulher tenha continuado no seu lugar de descanso. E Deus queria realizar outros sonhos na vida dela. Deus queria, através da bênção, fazê-la mais próspera. Só que a mulher continuou no seu lugar de descanso. E Deus foi lá e deu uma chacoalhada nela. E ela entendeu que ela precisava ir até o Carmelo, até o monte de Deus, até a presença de Deus. E é por isso que nós estamos aqui hoje, aqui nesse lugar, para sair de Sunem, da terra do descanso, da terra do esquecimento, da terra do engavetamento, para que Deus venha nos levar até o Carmelo, até a sua presença. Sabe, hoje, durante todos esses dias, nós passamos por momentos de libertação, de cura, de entendimento, de crescimento espiritual. E hoje, Deus vai nos tirar desse lugar de descanso, de esquecimento, de comodismo que nós nos colocamos, deixando tudo que nos coloca dentro do propósito de Deus para trás. Um dia nós deixamos para trás os propósitos de Deus na nossa vida. Esses são os nossos sonhos. Os nossos verdadeiros sonhos precisam ser os propósitos de Deus na nossa vida. Sabe, a palavra vai me dizer que quando eu busco o reino de Deus e a sua justiça, todas as outras coisas me serão acrescentadas. Sabe o que ele está dizendo? Quando eu vivo o sonho de Deus, todo o resto ele me acrescenta. Então, quando a gente se coloca nessa posição de viver o propósito, o sonho de Deus na nossa vida, todas as outras coisas nos serão acrescentadas e nós seremos prósperas em Deus. Porque ser próspera não quer dizer ter dinheiro. Ser próspera quer dizer ser completa.
Sabe, mesmo que algo me falte, fisicamente eu não terei falta de nada. De nada eu sentirei falta. Por quê? Porque Deus, ele já me completou. Porque hoje eu decidi viver os propósitos de Deus. E foi assim não só com a sunamita. Foi assim com Moisés, quando ele decidiu, quando ele percebeu, quando ele saiu do seu lugar cômodo. Moisés, ele foi criado dentro de um palácio. Ele era hebreu. Quem não conhece a história de Moisés, ele era hebreu. Nascido numa época em que o rei tinha lançado um decreto de mandar matar todas as crianças abaixo de 3 anos. Então a mãe dele colocou ele perto ali de onde a filha do rei, do faraó, estava tomando banho. Ela se encantou com o menino, levou o menino para o palácio para criá-lo. Então Moisés era hebreu, só que por um grande período da sua vida, ele se esqueceu que ele era hebreu. Ele se esqueceu de viver o propósito de Deus na vida dele. E ele estava ali desfrutando das coisas do mundo egípcio, da vida faraônica. E um dia ele tomou um choque. Ele viu do seu povo, sofrendo, sendo humilhado, sendo agredido. E aquilo despertou nele o sonho de Deus para a vida dele, um propósito de Deus que vai além das coisas dessa terra. A gente precisa entender que os sonhos de Deus, eles vão além das coisas dessa terra. Eles são para a humanidade. Eles são para a eternidade. Os planos de Deus, eles são eternos. E quando ele conta com a gente, e ele conta para realizar propósitos nessa terra, nós estamos preparando a nossa vida eterna. Nós estamos preparando o nosso galardão, a nossa vitória, a nossa perseverança. Nós iremos comer do fruto da árvore da vida. É essa a promessa que Deus tem. E Moisés, quando viu aquilo, é como quando a sunamita saiu do seu lugar de descanso, saiu de Sunem, foi até o Carmelo. Sabe, Deus, ele está nos levando nesse movimento, sair do nosso lugar de descanso e buscar a sua presença, buscar os seus propósitos. E quando Moisés viu aquela cena, imediatamente algo acendeu dentro dele, algo que estava guardado, estava escondido. Era o sonho de Deus. E Moisés imediatamente passou a viver o propósito de Deus. E Moisés fez algo grandioso naquela nação, que foi resvalar na descendência futura e nas descendências seguintes. E hoje, ainda hoje, nós comemos dessa atitude de Moisés, né? Porque a partir daí começa a liberdade do povo de Deus, dos cativeiros, apesar dos altos e baixos. Então Moisés, ele entendeu que ele precisava ver algo grandioso da parte de Deus. E eu quero lhe dizer que você tem algo grandioso da parte de Deus para viver. A sua vida não é essa mesmice. A sua vida não é só cuidar de casa, de menino, de marido. Não. A sua vida não é só aturar um casamento que já está saturado. Não. Deus, ele pode fazer muitas coisas através ainda da sua família, da sua vida, do seu casamento. Nós só precisamos entender que hoje nós precisamos dar um passo à frente e viver o que Deus tem proposto na nossa vida. Sabe, sair dessa condição de tá bom desse jeito. Vai ser assim pro resto da vida. Sair dessa condição de mesmice, de marasmo, de conforto e buscar o que Deus tem determinado para a nossa vida. Sabe, pessoas que não estão na Bíblia, mas que fizeram uma diferença na sua nação. Martin Luther King, Abraham Lincoln, Joana d'Arc, John Kennedy, muitos fizeram uma diferença em uma nação e em gerações futuras na vida de um povo. Sabe, Martin Luther King era um jovem negro.
vivendo numa época de muito preconceito nos Estados Unidos. E um dia simples da vida dele, ele sai para trabalhar. E todo dia isso acontecia. Todo dia ele entrava no ônibus e via, porque era lei, que os brancos estavam sentados, os negros estavam de pé. E que se um negro estivesse sentado e um branco entrasse no ônibus, o negro precisava se levantar para que o branco sentasse. E ele via nas repartições, nas universidades, que era proibido negros se formarem. E ele via que em certas repartições tinham departamentos que só brancos podiam ter acesso. E aquilo foi enchendo o coração de Martin Luther King, a ponto de, no dia que ele está, um dia simples da sua vida, um dia simples como um dia desse de domingo, que você saiu da sua casa sem nenhuma pretensão, mas Deus te trouxe nesse lugar e hoje é o terceiro dia que você está aqui. E Martin Luther King entrou naquele ônibus e ele teve um estalo. Ele saiu do seu lugar de descanso. Ele saiu de Sunem. Ele saiu do palácio. E ele foi levado ao Carmelo. Apesar de que não são fatos descritos na Bíblia, ou que talvez não tenha nenhuma ação espiritual nisso, né? Mas se nós olharmos pelos olhos da fé, Martin Luther King, ele vai, naquela hora, profetizar sobre aquele povo negro. Ele vai dizer, I have a dream. Eu tenho um sonho. E eu queria que hoje você profetizasse sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua parentela. I have a dream. Porque você pode falar em outra língua. Você pode desejar isso para a sua vida. Você pode desejar atravessar fronteiras, divulgando esse evangelho. Você pode desejar ajudar o Senhor a salvar vidas, divulgando essa palavra. Você pode desejar os propósitos do Senhor para a sua vida. Então hoje nós vamos declarar, eu tenho um sonho. Declare com toda sua força. Busque aquilo que está escondido, que está esquecido. Um desejo do seu coração que se alinhe com a vontade do Senhor. E declare nessa manhã, eu tenho um sonho. Porque a partir dali, a partir daquela declaração, Martin Luther King começa a lutar pelos seus sonhos. E ele busca de uma forma pacífica, sem guerras, sem enfrentamentos, sem armas. Ele busca igualdade para o seu povo, sabe? E esse sonho de Martin Luther King, ele atravessa fronteiras do entendimento. E ele alcança outras pessoas. E aquilo vai se disseminando, até que uma nação toda, e não é qualquer nação, é a nação americana, está totalmente contaminada pelo sonho de Martin Luther King. E até brancos se contaminaram com isso. E hoje, no nosso tempo, na modernidade, na contemporaneidade, nós podemos contemplar um presidente negro naquela nação. Obama foi a contemplação da profecia de Martin Luther King. I have a dream. Eu tenho um sonho. E o nosso sonho hoje, ele precisa ser tão real, tão aflorado, que nós vamos contaminar outras pessoas com a mesma vontade que arde no nosso coração. Hoje Deus ele vai derramar sobre a sua vida um bálsamo de fé para que você consiga lutar pelo seu sonho e que você consiga impactar outras pessoas com aquilo que Deus colocou no seu coração. Existe uma lenda que vai contar que um dia uma criança chegou perto de um sábio, um pensador, imagino que sejam desses filósofos, né? Muito entendidos da vida. E a criança cheia de curiosidade, criança é algo terrível. E a criança perguntou, sábio, qual é o tamanho do universo?
Talvez o sábio nunca tivesse se atentado para isso, né? O tamanho do universo. E o sábio pensou ali, ficou acariciando a cabeça da criança, olhou para o infinito e soltou aquela frase bem filosófica. O universo tem o tamanho do seu mundo. E aquilo perturbou aquela criança. E a criança perguntou de novo: sábio, e que tamanho é o meu mundo? Aí o sábio respondeu: o seu mundo tem o tamanho dos seus sonhos. E hoje eu quero perguntar para você. Eu não sou nenhuma sábia, nenhuma filósofa, mas hoje eu vou fazer o papel perturbador dessa criança, né? E você vai responder aí dentro do seu íntimo. O seu mundo, ele tem o tamanho do seu sonho. E hoje eu lhe pergunto, qual é o tamanho do seu sonho? Que tamanho tem o desejo do seu coração? Sabe, sonhos pequenos traz para a nossa vida uma visão pequena. Metas curtas, alvos reduzidos, estrada estreita sem muito avanço. A sua capacidade de suportar coisas difíceis, dificuldades, problemas, situações, ela é fragilizada. Por quê? Porque você sonha pouco, o seu sonho é pequeno. Então, quando nós sonhamos pequeno, a nossa realidade é miserável. Eu quero que você entenda isso. Se hoje você vive uma realidade miserável, é porque você sonha pequeno. Sabe, os sonhos são aqueles que nos dão sabor de viver, nos dão vontade, disposição, ânimo. O sonho, ele nos anima a viver as coisas, a existir. Uma pessoa que comete o suicídio, ela não tem mais desejo no seu coração. Ela não sonha com mais nada. Ela só quer que tudo aquilo termine. Porque ela não tem nenhum desejo no seu coração. Nada anima ela. Ela não tem propósito de viver. Nem para ela mesma. Que dirá os sonhos de Deus, que são enormes, gigantes. Você sabe o tamanho dos sonhos de Deus. Agora eu faço que eu sábio. Olhe para o infinito. Ali está o tamanho dos sonhos de Deus. Você não consegue contemplar. E o engraçado é que Ele quer usar a mim e a você para que esses sonhos sejam concretizados. Sabe, a nossa capacidade de sonhar vai tornar pessoas miseráveis em reis. E a falta de capacidade de sonhar vai tornar reis em pessoas miseráveis. A capacidade de sonhar pode tornar pobres em milionários. E a gente tem um exemplo muito perto da gente. Silvio Santos era um camelô, um vendedor de porta em porta. E olha como ele morreu. Ele não morreu milionário, ele morreu bilionário, né? E o que ele plantou nessa terra afetou muitas pessoas. Afetou uma nação, todo o Brasil, por mais que não seja modernizado, por mais que não tenha acesso a bons meios de comunicação, conheceu Silvio Santos, que era um homem miserável, porque era camelô, mas se tornou um homem bilionário. Por quê? Porque tinha um propósito de Deus no coração dele, uma visão do Senhor no coração dele. E ele aceitou essa visão. E ele recebeu o bálsamo de fé. E ele teve força para prosseguir a sua caminhada. E hoje toda a nação brasileira e internacional conhece Silvio Santos. Sabe, sonhar torna o velho como um jovem.
Eu já mais de 40, né? Meus cabelos brancos que eu digo. Mas eu tô cheia de sonhos, eu tô cheia de projetos do Senhor no meu coração. Sabe? E às vezes esses sonhos, eles são sim adormecidos, eles são abafados pelo dia a dia, pela correria, pela rotina. Mas de quando em quando Deus me dá aquele estalo. E eu entendo que eu preciso viver o que Deus projetou na minha vida. E eu desengaveto tudo, passo o espanador, jogo poeira pro alto e vou ver o que Deus projetou para minha vida. Sabe, tá aqui hoje não foi fácil, é uma logística tremenda para eu sair de casa. Porque tenho marido, tenho os filhos. Ah, pastora, tu nem trabalha fora. Deus sabe o tanto que eu trabalho fora e dentro, né? Então, para eu estar aqui hoje, uma logística gigante precisa acontecer. E eu vou dar conta. Por quê? Porque o Espírito Santo, ele me diz todos os dias que eu vou dar conta. Porque eu tenho um sonho, eu tenho uma meta, eu tenho um propósito. Sabe quando a gente fala a palavra sonho, parece algo inatingível. Sabe, mas outros sentidos para sonho é meta, propósito. Então você tem metas. Qual a sua meta para daqui a 2 anos, para daqui a 3 anos? Qual o seu sonho, qual o seu propósito de vida para daqui a uns anos? Para quando você sair daqui? Que coisas você tem que resolver? Né? Ah, eu tô cheio de problemas. Não, você tem coisas a resolver. E você vai resolver, porque cada uma delas vai lhe deixar mais perto do que você tem sonhado. Então, sonhar faz do velho um jovem. E na mesma proporção faz de um jovem um velho, ranzinza. O jovem que não tem meta, não tem propósito, não tem uma expectativa futura grande, ele é um jovem ranzinza chato, sem amigos, não tem ninguém perto dele, né? E as pessoas, elas estão perdendo essa capacidade de sonhar. Sabe, um grande sonhador que precisa nos edificar e que a gente precisa conhecer a história dele é José. José foi um sonhador, literalmente, ele sonhava mesmo. E Deus mostrou a ele sonhos grandiosos, que ele ia dominar. E quando Deus mostrou os primeiros sonhos de José, que ele dominaria a sua casa, né? Ele seria super que os pais e os irmãos, apesar dele ser o mais novo, se curvariam a ele. É engraçado é que quando Deus nos dá um sonho, uma meta, muitas pessoas se levantam contra. Ah, você não vai conseguir, você não é capaz, você não tem responsabilidade para isso. E eu quero lhe dizer que José era um jovem. E quando ele sonhou, os irmãos dele também repudiaram os sonhos dele. Repudiaram a ponto de colocá-los num poço, de vendê-lo como escravo, de enviá-lo para uma terra que ele não conhecia, onde ele foi preso. Mesmo assim, José, ele estava cheio do bálsamo do Espírito Santo. Bálsamo de fé, de que aquele sonho se realizaria. E sabe o que ele fez durante todas essas situações? Ele lutou com todas as suas forças. Ele foi resolvendo situações para que o sonho dele se concretizasse. Sabe, hoje você não está dentro de um poço. Hoje você não está preso. Hoje você não foi vendido como escravo. Hoje você está aqui no retiro da vitória, tendo toda a oportunidade de ter grandes sonhos. Sonhos da parte do Senhor na sua vida. E José, ele entendeu isso. E hoje nós precisamos entender isso. Sabe, José, ele foi... Por onde ele passou, ele foi muito próspero. E não só foi próspero, mas ele tornou as pessoas ao redor dele também prósperas. A ponto dele se tornar governador do Egito. Sabe aquele jovem moço que dormia e Deus dava a ele um sonho que ele ia dominar a família dele? Não, ele não ia só dominar a família dele. Ele ia dominar toda uma nação. E não só uma nação, a nação mais importante do mundo naquela época.
E José foi esse homem, o sonhador, cheio de sonhos, mas também cheio de fé. E hoje nós queremos isso, nós queremos ressuscitar em você a vontade de Deus para a sua vida. Sabe, a vontade de Deus para a sua vida não é que você sofra uma depressão, que você ande triste, que você tenha uma vida miserável. A vontade de Deus para a sua vida é que você viva e viva em abundância, em todas as áreas: financeira, espiritual, sentimental, familiar, amorosa. Todas as áreas da sua vida vão ser prósperas em Deus, porque hoje Deus ressuscita em você a vontade de sonhar. E não só a vontade de sonhar, a disposição para levar esse sonho adiante. Porque o que acontece hoje é que as pessoas, elas estão perdendo a capacidade de sonhar. Sabe, as pessoas, elas estão com preguiça de sonhar. Nós vivemos num mundo muito dinâmico, vamos dizer assim. E as pessoas, elas têm tido preguiça de se esforçar em realizações. Ou você acha que você realizaram, ou você acha que para José chegar a ser governador do Egito, ele dormia o dia todo, se balançava numa rede. Não. Você acha que Moisés, para governar o povo e tirar ele do Egito e levar ele à terra prometida e fazer muitos seguidores, ele fugiu para a casa de Jetro e quando chegou lá, ele foi descansar porque a viagem tinha sido muito longa? Não. Você acha que a sunamita, por causa de um dia de trabalho, desistiu de adorar o seu Deus porque estava muito cansada e com dor de cabeça porque estava menstruada? Não. Ela prosperou, eles prosperaram em Deus, além de todos os afazeres do mundo, né, da vida secular, eles prosperaram em Deus. Sabe, quando nós decidimos viver os sonhos de Deus, os propósitos que Ele tem na nossa vida, a nossa saúde, ela melhora, as nossas emoções amadurecem, né? Os sonhos, eles trazem esperança a quem está abatido, segurança para quem está inseguro, ousadia para os tímidos, renovam as forças do cansado e transformam derrotas em construções de oportunidades. Nós não podemos desprezar os pequenos momentos, os momentos difíceis, né? Pessoas que desprezam pequenos acontecimentos nunca farão grandes descobertas. Já pensou se Martin Luther King tivesse só entrado naquele ônibus como um dia normal da vida dele? Ele ia só ter morrido de raiva, ter plantado nele orgulho, ter plantado nele rancor, mágoa, ser frustrado, ser invejoso, vendo outras pessoas subirem níveis e ele ficando sempre para trás. Ele ia ser depressivo, ele ia ser abalado emocionalmente, ele ia ser tímido, indisposto, porque ele desprezou o sonho que Deus tinha para a vida dele. Sabe, eu quero que você entenda que pequenos momentos mudam a rota da nossa vida e a rota e o destino de muitas pessoas. Talvez não, com certeza. Jesus trouxe você aqui nesses 3 dias para mudar o seu destino e você precisa internalizar isso. Você precisa sair daqui entendendo que Jesus vai mudar o seu destino, que Jesus vai implantar em você sonhos, que Jesus vai ressuscitar sonhos, que Jesus vai restaurar os seus sonhos. E que tudo isso vai acontecer
e que quando você sair daqui, você não vai descansar. Você não vai só lavar a roupa que acumulou esses dias. Você não vai só arrumar a bagunça da casa, só fazer as tarefas acumuladas do seu filho. Não. Você vai, além disso, seguir os planos de Deus para sua vida. E eu quero lhe dizer que você é capaz, porque você foi feita perfeitamente adequada para isso. E para que você entenda isso, hoje eu vou lhe contar uma história. Hoje eu tô cheia de histórias, né? Eu vou lhe contar a história do maior vendedor de sonhos que já existiu nesse mundo e no outro mundo. Então, um dia comum, tinha alguns meninos brincando à beira do mar. Aqueles meninos nasceram e se criaram naquele lugar. Todos os dias a rotina deles era a mesma. Eles iam para aquele lugar, à beira do mar, tomavam banho, corriam pela areia. Não tinha esperança de chegar em canto nenhum. A vida deles era aquilo ali: a areia da praia, o mar, os barcos. O mais longe que eles imaginavam ser era pescadores. E torcer para que o mar desse uma boa pesca. E assim eles conseguissem alimento para sua família. E eles pensavam dessa forma porque seus pais eram pescadores, os seus avós eram pescadores, e eles não tinham uma outra perspectiva de vida a não ser pescadores. Eles morreriam daquela forma. E eles não almejavam algo maior. Aquilo ali a gente chama no mundo hoje de sina. A sina deles já estava determinada, já estava escrita, eles seriam aquilo que os pais deles foram, aquilo que os avós deles foram, aquilo que eles viviam ali todos os dias. Estava tudo decidido na cabeça deles, era muito simples, não precisava de mais nada, estava tudo muito bom. E eles só tinham esse sonho. O mundo deles era daquele tamanho. Pequeno, né? Era a areia da praia e um pouquinho do mar. Tava bom demais. Mas nada poderia mudar a vida daqueles homens. Aquelas crianças ainda, né? Eles seriam pescadores. Mas uma certa manhã dessas, normal, dessas como a gente tá aqui hoje, um domingo despretensioso, nada de novo no céu. Assim a gente diz. Pois é. Uma manhã aqueles meninos se acordaram, já rapazes, já pescando, porque a vida dele era só aquilo. Todo dia eles se levantavam para fazer aquilo. E de repente eles prestam atenção na areia. Eles enxergam uma pessoa diferente. E quando tudo é igual, uma pessoa diferente chama muita atenção, né? E aquela pessoa diferente se aproximou daqueles jovens e olhou bem fundo nos olhos dele e fez um convite, uma proposta absurda, louca. Vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens. Sabe, aqueles homens, eles tiveram a oportunidade de estar com Jesus, de receber o convite da boca do próprio Jesus. E não tem como, minhas amadas, você ter um encontro com Jesus e isso não mexer com você, não mexer com a sua rotina, não mexer com os seus sonhos. Não existe essa possibilidade. E aquela proposta indecente, louca, absurda, mexeu com aqueles jovens que já tinham a vida toda organizada. Que já tinham alcançado o mais alto dos seus sonhos, que era ser pescador. E Jesus encontrou eles um dia. Sabe, e toda a dinâmica
da vida deles mudou. Porque eles decidiram seguir a Jesus. Aleluia, Deus. Amém. Eles decidiram seguir Jesus. Aquilo mexeu com a cabeça deles. Como assim? Vinde após mim. Vou ler como está escrito. Ai, meu Deus. Vinde após mim, eu vos farei pescadores de homens. Aqueles homens sabiam pescar peixe, sabiam puxar rede, sabiam levar barcos, sabiam organizar uma rotina de um pescador. Mas aqueles homens não sabiam pescar homens, pescar almas. Eles nem conheciam Jesus. Mas aquilo mexeu com eles. Você já se perguntou por que você está nesse mundo? Qual é o seu propósito de estar nesse mundo? Sabe, a gente já tem a nossa rotina muito determinada. A gente já sabe quando vai começar e como vai terminar os nossos dias, como aqueles homens sabiam. Mas eu quero lhe dizer que nesses dias Jesus, ele te chamou. E ele determinou, ele te fez um convite. Ele disse para você, vinde após mim. Sabe, a partir desse momento, esses homens entenderam qual era o objetivo deles nesse mundo. Qual é o seu objetivo nesse mundo? Tem gente que vive sem objetivo, que vive por viver. Qual é o seu objetivo? O que é que você está fazendo aqui? Você já se fez essa pergunta? Para que eu nasci? Será que foi só para isso que eu nasci? Trabalhar, voltar para casa, cuidar de casa, cuidar dos filhos, talvez seja. Mas eu quero lhe dizer que o que Deus ele projeta para nós é do tamanho do infinito. Basta que nós nos levantemos dessa cadeira e nós consigamos trilhar os planos de Deus na nossa vida. Sabe, Deus ele colocou na nossa mão algo que a gente pode administrar, que a gente precisa ter esse entendimento, que a gente vai ter aqui por um curto período de tempo, é muito curto. Pode ser, olha, eu marquei, né? Mas aqui é excelente. Pode ser 30, 40, 50, 70, 80 anos. A palavra vai dizer que depois disso é canseiro, enfado. Mas o Senhor colocou. O Senhor colocou esse curto período de tempo na nossa mão. E Ele disse, administra. Administra esse tempo que eu coloquei na tua mão. E Ele chamou esse tempo que Ele colocou na nossa mão de vida. O que você tem feito com a sua vida? Como você tem administrado algo que Deus colocou na sua mão. Uma má administração desse tempo, desses sonhos, desse projeto, nos leva ao fracasso e até ao inferno. Mas uma administração correta desse tempo, desses sonhos, desses propósitos, nos leva a viver uma eternidade com o Senhor. Sabe, talvez a gente chegou aqui e tenha pensado, mais uma manhã que eu deixei todos os meus afazeres para trás e estou aqui. Mais uma manhã que eu estou destinada a continuar nesse casamento acabado, nessa vida miserável que eu levo. Sabe, mas hoje Deus está diante de você e Ele te faz um convite. Vinde após mim. Vem, filha minha. Ele quer nos tirar dessa mesmice, desse sofrimento. Ele quer mudar a nossa história de vida e a história de vida daqueles que estão ao nosso redor. Você sabe quem eram esses homens? Esses homens eram Pedro, André, Tiago e João. Homens que se tornaram famosíssimos universalmente. Todo o mundo conhece esses homens.
Por mais que não creiam, mas conhecem esses homens. E é isso que Deus ele quer fazer na nossa vida. E eu quero fazer uma pergunta a você. Você se arrisca a seguir esse homem? Eu quero lhe dizer que quando nós nos arriscamos a seguir o mundo, a gente tem duas possibilidades: fracassar muito e ser muito bem-sucedido. Agora, quando a gente se arrisca a seguir Jesus, a gente só tem um destino: ser muito bem-sucedido. Essa é a escolha que nós temos que fazer. Sempre. Viver é sempre uma grande aventura. Se esses jovens não tivessem aceito o convite de Jesus, a gente nunca saberia quem é André. Tiago? Nunca ouvi falar. Sabe, Jesus, ele quer marcar a sua vida por onde você passar. E ele quer que você marque a vida de pessoas por onde quer que você passe. Sabe, Jesus, quando ele escolheu aqueles discípulos, ele correu um grande risco de fracassar, porque eles eram falhos. Já aqueles homens não corriam risco nenhum. Ah, pastora, mas eles morreram. Eles morreram em Cristo Jesus. Eu quero lhe dizer que a morte vai chegar para todos nós. E o depois da morte também. Viver sonhos de Deus nessa terra nos leva a viver uma realidade eterna, maravilhosa. Sabe, o maior vendedor de sonhos da história, ele contrariou a lógica, contrariou tudo. Ele escolheu jovens, uma equipe despreparada. Mas era Jesus escolhendo. E hoje ele está aqui escolhendo eu e você. Pessoas que talvez sejam despreparadas, mas ele é quem prepara. Porque é dele, é para ele. É tudo para ele. E ninguém vai conseguir destruir os sonhos de um sonhador genuíno. Sabe, nós temos um propósito nessa terra. Você foi criado com um propósito: realizar os sonhos de Deus.